Tudo bem, me chamo Filipe Pitanga e eu estou aqui para falar dos irmãos Lumière. Em primeiro lugar, claro, qualquer questão que a gente tenha mais de um século de distanciamento para uma das coisas mais revolucionárias da nossa história moderna contemporânea, que é o cinema, é claro que se tem uma mitificação que se engessa e ao mesmo tempo que se tem um maravilhamento, pode ser deixar de ter um senso crítico. Eu tendo a pedir para a gente continuar a ter um olhar opositivo, a manter o crivo crítico, sem deixar de lado o maravilhamento que existe. A invenção do cinema, eu gosto muito de sempre, quando eu falo sobre ela, começar com dois filmes paradigmáticos recentes que concorreram ao Oscar em conjunto alguns anos atrás. O Artista e A Invenção de Hugo Cabret. O Artista, ele é um filme francês homenageando o início do cinema americano. O Cabret, ele é um filme americano homenageando o início do cinema francês. O que isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa? Tudo. Por quê? Cinema não poderia ser criado se não fosse conjunto, coletivo. Até hoje, vocês não estão me filmando porque essa câmera consegue andar sozinha, chegar até aqui onde ela está, se posicionar completamente de maneira automática e começar essa filmagem ninguém apertando o botão atrás dela. Por quê? Cinema é coletivo e a descoberta do cinema foi coletiva. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos é mais claro, a gente lembra de uma maneira muito belicosa e comercial, era um produto, porque quando começou a patente da primeira forma de câmera, que era o cinetoscópio, houve uma disputa de patente na justiça em relação ao Dixon e à irmã Elizabeth, que trabalharam em conjunto para o Edison. Thomas Edison pega essa patente pela empresa para o qual os dois trabalhavam e toma para si. E o Louis Le Prince já havia descoberto os primórdios daquela câmera antes deles. A Guerra das Patentes começa em 1889 nos Estados Unidos. E você percebe pelo fato dela nunca ter conseguido ser dirimida, apesar de hoje a gente lembrar do Edison como pacífico, como pai do cinema americano, da câmera americana, a gente até hoje tem isso como uma forma de produto e disputa capitalista comercial. Enquanto que na França não. Nós lembramos de uma maneira mais artística que os irmãos Lumière têm uma questão muito mais pacífica dentro da invenção desse cinema que nós temos até hoje como formato padrão. Por quê? Quando se criou, apesar de que já havia uma patente de alguns anos antes do Louis Bully, ela não foi registrada de maneira apropriada e os Lumière, 3 anos depois, registraram em nome deles com uma forma muito mais eficiente. Ainda assim, Le Prince, Dixon, Edison, os Lumière e até mesmo o Bully criaram formatos que coletivamente chegaram à câmera que nós temos hoje. O cinetoscópio evoluiu para o cinematógrafo, que diferente dessa câmera que a gente está vendo aqui agora, ele registrava, ele podia imprimir também, ele podia revelar a foto ou a imagem em estática, né, em still, e ele reproduzia projetado na parede em movimento, que é uma ilusão. Você sabe que cinema é feito de vazios e não de imagens. O nosso olho não é tão rápido quanto as imagens seguem em movimento. O cinema é uma criação coletiva. Há de se falar em apropriação indébita, em apropriação de ideias alheias, de uma propriedade intelectual, também há. Mas, ao mesmo tempo, não foi feito só um registro histórico, foram vários registros, foram várias formas de invenção da câmera e foram vários mecanismos que se uniram e se juntaram em uma só invenção que resultaria esse brilhante, resultado final. Os Lumière, eu acho que, como nós começamos a falar, conseguiram entender e captar uma coisa em diferencial aos outros, que pegaram o que seria apenas um objeto, uma ferramenta, e transformaram ela em arte. Eles ainda assim não entendiam o cinema desde já, como um instrumento de cultura. Nós estamos falando de um período de revolução industrial, de integração de vários ducados e principados europeus em países. Aquelas nações que se formavam do século XVIII para o XIX, do XIX para o XX, eram muito recentes. A Itália e a Alemanha, então, ainda conseguiram só virar unificadas na virada do século para o XX, o que gerou, inclusive, as questões e rusgas da Primeira Guerra Mundial. A França, com certo adiantamento pelo iluminismo, pela Renascença, tinha uma questão cultural muito mais forte, que com a Revolução Industrial criaram inúmeras inovações científicas, tecnológicas, que eram sem precedentes para aquele período. Para eles estavam conseguindo com a câmera o que até então só se havia conseguido para o som. Como questões como telefone, como disco, como passar a música adiante. De repente eles conseguem passar as fotos adiante. O pai deles, o Antoine Lumière,
que tinha já uma fábrica e vendia câmeras fotográficas de revelação de fotos, passa para os filhos daquela fábrica que conseguem, através da câmera e com a sequência de fotos, vender um novo peixe, né? O que esse produto revolucionário fazia? Ele potencializava o negativo, a película. Você não tinha mais aquelas chapas. Lembra daquela chapa antiga, que era cada chapa que a gente via no filme de antigamente? Uma explosão era uma foto? Com a imagem em movimento, eles vendiam um rolo de película, um rolo sequencial, você revelava fotos em movimento, sim, em sequência. Os Lumière entenderam que para você vender esse novo produto, você tinha que criar um espírito em torno deles. Então, o que os Lumière vão fazer com a câmera é diferente do que o Edison tentou fazer com a câmera, que foi uma concorrência desleal, ele usou para tentar enfrentar os seus concorrentes, diferente do que o Dixon fez com a câmera, que foi muito mais laboratorial, ele criou, ele não sabia o que fazer com aquele produto, o que o Louis Leprince tentou e o que o Louis Boullif tentou. Quando os Lumière dão um espírito, um conceito àquele instrumento, e eles pensam, como é que a gente vai vender esse novo? Eles não estavam pensando em vender a câmera, eles estavam pensando em vender o rolo do negativo. Esse era o pulo do gato para eles. Era uma descoberta científica de um produto que potencializava a fábrica do pai. Eles começam a filmar para poder mostrar exemplos do que era para você querer comprar aquele negativo em sequência. Quando eles começam a filmar, no início não se falava em ficção, não se falava em longa-metragem, todos eram curtas. Então todos eles eram, entre aspas, documentários. Apesar de que ainda não existia a palavra documentário e não existia a consciência de documentário. Não existia nem a consciência fílmica. Então, quando eles começam a filmar, eles ligam essa câmera e fazem exatamente o que nós estamos fazendo aqui, um plano sequência. Nós estamos filmando o que a câmera vê. Como eles eram engenheiros, eles tinham um olhar milimétrico, matemático, de termos de construção espacial, geográfica do olhar. O que nós captamos e como nós estreitamos esse olhar de forma a tornar uma imagem única. Eles enquadraram de maneira inovadora, eles entenderam conceitos que depois seriam estudados e explorados pelo cinema como ponto de fuga, como enganar o olhar da pessoa através do que a câmera não pega ou não vê, como, por exemplo, sair do plano em que nós estamos filmando, que é o que faz o truque da chegada de trem a La Ciotat, um dos primeiros filmes deles, em que o trem vai para o ponto de fuga da câmera e as pessoas achavam que era 3D porque a câmera o trem saltava para fora da tela e as pessoas fugiam da sala de cinema. Eles também entenderam que o cinema seria comercializável, apesar de eles não necessariamente terem comercializado uma forma industrializada e sindicalizada, como Hollywood depois faria, de cinema como arte-produto em massa. Eles fizeram as primeiras exibições públicas, principalmente pagas. Primeiro uma gratuita em La Ciotat, depois a paga em Paris, com filmes como, por exemplo, A Saída da Fábrica, dos Lumière, que não é só um filme. Outra questão, como eles filmavam, entre aspas, documentários muito espontâneos, eles filmaram vários filmes iguais mais de uma vez. Então eles têm mais de uma Saída da Fábrica dos Lumière, filmada mais de uma vez, de mais de uma forma. Tinham pessoas que se lembravam da primeira exibição desse filme com a carroça puxada pelo burro, outros que não lembravam com a carroça, porque na verdade existia mais de um filme. Alguns tinham a carroça, outros não tinham a carroça. Um tinha cavalo, outro não tinha cavalo. Esses filmes paradigmáticos ainda não tinham roteiro. Eles ligavam a câmera e filmavam. Depois vai se discutir também quem tem a autoridade da autoria do cinema como ficção, como invenção narrativa de uma história. Apesar de, claro, se você liga a câmera e começa lá do ponto 1 segundo aos 10 minutos, você tem um filme. Você pode não ter necessariamente uma construção narrativa lógica pensada como um filme quando você ligou a câmera. Ela pode ter sido esquecida aqui quando a gente saiu do ambiente e filmou qualquer coisa. E depois você utilizar isso como um filme, mas você pensou posteriormente numa construção narrativa lógica, um roteiro. Quem fez o primeiro filme roteirizado também é bastante discutido. Eu aconselho que vocês vejam o filme Lumière, A Aventura Começa, dirigido pelo diretor do Festival de Cannes e hoje em dia um dos curadores do legado, da empresa que ficou responsável pelo nome dos Lumière. Então ele pegou todos os arquivos históricos de filmes restaurados, ele fez um documentário só com os curtas do Lumière, são todos curtas. Muito interessante, por sinal. Na teoria, o primeiro filme roteirizado se fala muito que teria sido o Regador Regado, dos Lumière. Também se tem discussões se teria sido Méliès, que aí construiu um roteiro não só narrativo como um roteiro técnico, criando cenário, criando ficção, ou mesmo a Alice Guy Blaché. E aí, lembrando que o cinema não teve só pais do cinema, também teve mães do cinema, como Alice Guy Blaché. Vejam o filme E a Mulher Criou Hollywood, tem no YouTube com legendas. Independente da gente discutir se eles foram os únicos pais, se eles foram os melhores pais,
A verdade é que o cinema é uma invenção coletiva, necessitou de todos esses personagens e partes que nós estamos falando, e o total que se criou deles é que resultou no que nós temos hoje. Nada existiria sem cada uma dessas partes. Então, independente de ter um olhar crítico, eles são imprescindíveis para a história do cinema. Eles foram os primeiros a criar conceitos, mesmo que não nomeando, que depois seriam nomeados a partir do que eles exploraram, a partir do que eles, Méliès, que estava presente na primeira exibição comercial dos Lumière, a primeira paga, fecharam um contrato, inclusive, para fazer filme através deles, que os Lumière não quiseram dar a câmera para o Méliès, depois o Méliès vai lá procurar por outra forma de obter a câmera por si próprio. A Alice Guy Blaché convence outro fabricante de fotografia, o Gaumont, que é outra empresa famosa, né, as principais francesas, Lumière, Gaumont, Pathé, a fazer também a câmera filmada para poder vender o novo negativo sequenciado. Ela vai passar a filmar pela Gaumont a conta disso e treinar a Gaumont como uma futura distribuidora e produtora de cinema. E ela também estava presente na primeira exibição comercial dos Lumière. Então a gente percebe que tudo gira em núcleos que sem eles, se a gente retira qualquer um deles, a gente não obteria o resultado final que nós temos hoje. Graças a Deus, senão nós não estaríamos vendo essa tela, por exemplo, nesse momento. Agradeço a participação dos alunos por ouvir.